João 8, de 1 a 11, um texto muito conhecido. Queremos trazer uma mensagem um pouco mais breve, ainda teremos a ministração da Santa Ceia, mas queríamos meditar um pouco nessa noite, nesse texto já tão conhecido dos irmãos. Diz assim o texto da palavra de Deus: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Podem sentar. Gostaria de trazer uma breve mensagem nesse texto com o seguinte tema. Repita comigo: caminhando para a morte e se encontrando com a vida. Qual é o tema? Glória a Deus. Era o que essa mulher estava fazendo. O texto diz, queridos, que Jesus estava no templo ensinando e de repente, trouxeram até ele uma mulher que fora pega em adultério. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus levaram essa mulher porque queriam pegar Jesus numa falha, numa contradição. E quem eram os escribas? Eram os intérpretes da lei, conhecidos também como doutores da lei. Eram homens letrados, conhecedores da lei. Porém, conheciam a lei, mas deturpavam a lei. E os fariseus eram também homens seguidores da lei, e que também, Jesus, em muitas ocasiões, os repreendeu, porque exigiam que alguém cumprisse, mas eles mesmos não cumpriam. Simplificando, podemos dizer que escribas e fariseus eram os religiosos da época, eram uma seita, podemos dizer assim, da época, daquela época em que a Bíblia se refere nesse texto. E eles procuravam de todas as formas pegar Jesus numa contradição, porque Jesus traz uma mensagem de libertação, Jesus traz uma mensagem de amor, uma mensagem de mudança que confrontava aqueles religiosos, aqueles que eram hipócritas, usavam de hipocrisia. Conhecedores da lei, mas a lei só servia para alguns. Para eles,
Muitas vezes, não. E eles queriam de todas as maneiras pegar Jesus em uma falha, em uma contradição. E claro, onde Jesus estava, a multidão o cercava. Por quê? Porque muitos queriam realmente ouvir a sua mensagem. Outros queriam pegá-lo numa falha. E outros queriam simplesmente receber algo da sua parte. Porque Jesus já havia alimentado, Jesus já havia curado. E muitos iam até ele simplesmente para querer receber as bênçãos. Você conhece alguém assim? Que vem à igreja, que vem no culto, enquanto está precisando de uma bênção, enquanto está precisando de um milagre, enquanto está precisando de uma porta aberta, mas quando recebe, vai embora. E claro, no meio dessa multidão existiam também esses. O fato é que Jesus, onde Jesus estava, ele era cercado por multidões. E nessa ocasião, chega esses escribas e fariseus, trazendo aquela mulher que havia sido apanhada no próprio ato de adultério. E realmente, a lei dizia que se alguém fosse apanhado em adultério, seriam mortos tanto o adúltero quanto a adúltera. E eu pergunto, onde está o homem? Aí as mulheres pensam assim: poxa vida, naquele tempo já havia esse preconceito com as mulheres. Naquele tempo já havia essa discriminação com as mulheres. Porque, claro, os dois deveriam serem mortos. Mas por que não foram? Porque eles não estavam preocupados em cumprir a lei. Eles não estavam preocupados em cumprir essa parte da lei que diz que teriam que morrer. O que eles queriam era pegar Jesus numa contradição. Então tanto fazia levar os dois, levar só o homem, levar só a mulher, porque o objetivo deles não era que a lei fosse cumprida naquele momento, mas era simplesmente colocar Jesus numa situação difícil. Era esta a intenção deles. Jesus não estava ali como juiz. Então eles não deviam ter levado aquela mulher até Jesus. Jesus não fazia parte do sinédrio, que era o tribunal na época. Então não tinha motivo nenhum para levarem aquela mulher até Jesus. E por que levaram? Simplesmente para tentar pegá-lo nessa contradição, que a gente vai explicar melhor daqui a pouco. Mas Levítico 20:10. Coloca aí para que a gente possa acompanhar e depois eu continuo. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Seriam os dois. E eles levam apenas a mulher até Jesus. E eles jogam aquela mulher ali no centro, para que Jesus fosse colocado numa situação difícil. E eu imagino aquela mulher que certamente conhecia a lei, certamente ela sabia, porque na época, desde criança, se aprendia a lei. Ainda há esse costume em Israel. Desde pequenos aprendem a palavra. E isso é um exemplo para nós. Devemos ensinar os nossos filhos desde pequenos para que tenham o hábito de ler a palavra de Deus.
E certamente aquela mulher conhecia. E ela sabia que estava sendo levada para a morte. Porque ela foi pega no próprio ato de adultério. E ela sabia que ela tinha pouco tempo. Ela sabia que estava caminhando para morrer. Talvez ela não soubesse que estava sendo levada até Jesus, mas ela sabia que se as autoridades, os escribas, fariseus pegaram aquela mulher, não estavam a levando para presenteá-la, não estava a levando para dar um passeio no shopping. Ela sabia que estava caminhando para a morte, mas ela não sabia que ela iria ter um encontro com a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eles chegam e dizem: mestre. Ironicamente, chamam Jesus de mestre, porque eles não tinham Jesus como mestre. Mas ironicamente eles dizem: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, versículo 6, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Qual era a intenção deles? Se Jesus dissesse: pode matá-la, onde estaria aquele Deus de amor? Aquele que veio salvar, aquele que veio transformar a vida das pessoas, aquele que veio realmente fazer uma mudança e trazer paz ao coração das pessoas. E se ele dissesse, e outra, só Roma que tinha autoridade para mandar realmente matar, cumprir aquela sentença. Então ele estaria indo contra a sua mensagem de amor, de transformação, e indo contra Roma. E se ele dissesse não, não mata, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E na ideia dos escribas, Jesus não tinha saída. Porque ou ele ia dizer que matasse, e seria contra Roma e contra a sua própria mensagem, ou ele dizia que não matasse e seria acusado de não cumprir a lei de Moisés. E o próprio Jesus disse que não veio para revogar, mas veio para cumprir. Mas não sabiam eles que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E quando Jesus é indagado o que fazer com essa mulher, a palavra diz que ele se inclina e começa a escrever na terra. Eu não quero aqui entrar nesse detalhe, porque qualquer coisa que eu disser não passa de conjecturas. Ah, Jesus estava escrevendo isso. Alguém diz, ele estava escrevendo os 10 mandamentos. Alguém diz, ele estava escrevendo o pecado de cada pessoa que estava ali. Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu sei é que com sabedoria divina, ele apenas escreve ali na terra. E eles continuam insistindo. Eu imagino, irmãos, aquele alvoroço. Diz, mestre. É para matá-la, responde, fala, um grita, outro grita, as pedras preparadas, e Jesus escrevendo na terra. E por tanto insistirem, ele levanta e diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque também a lei dizia que quando fosse se cumprir uma sentença desse tipo, teria que ter testemunhas, e as testemunhas eram as primeiras que atiravam a pedra, e os demais que estavam em seguida. Por isso Jesus diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Abro um parênteses, irmãos. Quem dentre nós não tem pecado? Mas muitas vezes queremos ser juiz.
Muitas vezes apontamos a falha do outro e nos achamos melhor do que o outro. Mas se nós estamos procurando servir a Deus e estamos pela graça e misericórdia conseguindo nos manter de pé, nós devemos orar por aqueles que não estão conseguindo. Porque a palavra diz: aquele que está em pé, olhe, não caia. E muitas vezes queremos tomar o lugar de juiz. Era o que esse grupo estava querendo fazer. Mas Jesus vem para confrontar, queridos. Jesus vem realmente para tocar na ferida e falar ao nosso coração que nós não somos juiz do nosso irmão. Nós devemos, pelo contrário, orar e interceder. Mas devemos então aceitar o pecado? Não é isso que eu estou falando. Mas não devemos condenar a pessoa, porque aquele que hoje errou, amanhã pode ser restaurado e glorificar o nome do Senhor. Porque o nosso Deus é Deus de amor, de misericórdia, de perdão. Ele é Deus que restaura. Quantos de nós já não enfrentamos períodos difíceis, períodos em que queríamos fazer a vontade de Deus, mas não conseguíamos e falhávamos, mas houve um dia que o Espírito Santo falou ao nosso coração, agiu na nossa vida e nos mudou, nos transformou, e hoje nós andamos glorificando o nome do Senhor. Ele continua o mesmo. Por isso não devemos ser juiz de ninguém. Fechando parênteses e voltando para o texto, quando Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra do Senhor diz que saíram, foram se retirando, um por um. E por quê, irmãos? Porque o único que não tem pecado chama-se Jesus de Nazaré. O único que pisou nesta terra e não pecou, jamais pecou, foi Jesus de Nazaré, aquele que mudou a nossa vida. E certamente eles começaram a se conscientizarem e perceberem que realmente são pecadores. Eu imagino eles pensando e dizendo: não, realmente, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já agi de forma, eu já cometi aquele erro. E a Bíblia diz que foram um por um, começando pelos mais velhos. E por quê? A gente vai pesquisar, vai estudar um pouco, e certamente os mais velhos eram os mais experientes, eram aqueles que eram mais conhecedores da lei, aparentemente mais senhores de si. Mas diante de Jesus, diante da sabedoria divina, qualquer homem se desarma. E eles começaram a sair um por um, a começar pelos mais velhos até os mais moços. E quando Jesus vê que só tem ele e a mulher, ele pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não veio para condenar. João 12:47 diz que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar a todos,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por todos nós. Ele não veio para condenar, por isso ele disse àquela mulher: eu não te condeno. Mas Jesus não estava massageando o pecado. Jesus não estava dando liberdade para que ela pecasse, não. Jesus disse: eu não te condeno, mas vai em paz e não peques mais. Ele perdoou aquela mulher. Nós vimos a manifestação da graça de Deus na vida daquela mulher. Aquela mulher que a Bíblia não diz o nome. Alguns tentam, foi fulana, foi Beltrana, não sei. O que eu sei é que era uma mulher que estava condenada à morte, que estava caminhando para a morte, mas que se encontrou com a vida e teve a sua vida transformada. Eu imagino aquela mulher caminhando para aquele, sendo levada, e ela com seu coração aflito, porque sabia que ia morrer, mas ela não sabia que havia alguém com um plano muito maior, plano de transformação, plano de vida eterna, plano de mudança na sua vida. Você que está aqui hoje, Jesus tem plano de mudança para você. Ele quer alcançar a sua vida, Ele quer transformar você. Vai e não peques mais. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim salvar o mundo. Esse Deus de amor, este Deus de misericórdia, este Deus de graça, Ele está aqui nessa noite. O diabo é o acusador. Ele acusa, ele tenta todos os dias dizer que nós não somos dignos, porque já pecamos. Ele tenta dizer para você que anda distante do Senhor, você que gosta de vir à igreja, você que gosta dos louvores. Ele tenta dizer: olha, você serve para ir lá visitar um culto, ouvir a palavra, mas você não serve para servir a Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo te ama e Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Eu tenho certeza, irmãos, que essa mulher nunca mais foi a mesma, porque é impossível alguém ter um encontro com o mestre da Galileia e continuar sendo a mesma pessoa. Aleluia! Quando nos encontramos com o Senhor, Ele muda a nossa história. Quem era triste, fica alegre. Quem andava em derrota, passa a andar em vitória. Quem andava sem esperança, passa a ter certeza que o Senhor é com ele e que a bênção vem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, claro, Jesus não massageia o pecado e diz, porque muitas pessoas hoje ainda dizem assim: Jesus disse: vinde como estás. Sim, Ele chama, vinde como estás. Mas quem recebe essa graça, quem tem esse encontro, não tem mais o desejo de ser a mesma pessoa, porque ele muda, porque o Espírito Santo começa a fazer parte da nossa vida. O Espírito Santo começa a tomar conta do ambiente e começa a limpar toda a sujeira que havia lá dentro da casa, que é a nossa vida, que é o nosso coração, e nós passamos a andar em novidade de vida, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram e tudo se fez de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus que mudou a vida desta mulher, Ele quer e Ele pode mudar a tua vida hoje. O pecado desta mulher foi o adultério. Eu não sei qual o seu pecado, não sei qual é a vida que você tem vivido, não sei o que tem te distanciado do Senhor, mas seja o que for, você está caminhando para a morte. Mas hoje você pode ter um encontro com a vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você hoje veio ao lugar certo. Você pode ter um encontro com a vida.
Você pode ter um encontro com Jesus, esse Deus de misericórdia. E o que é misericórdia? É não receber aquilo que merecemos. Porque o que é que eu mereço? O que é que você merece? O que nós merecemos? Falhos, pecadores, limitados, merecíamos a morte, mas Jesus nos trouxe vida. Por sua misericórdia e graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia. Você não merecia. Mas a sua graça nos alcançou. Louvado seja Deus. E essa graça continua, queridos, em evidência. A graça se manifestou, diz lá em Tito 3,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todo aquele que crê. Você quer ter vida eterna? Você quer se encontrar com a vida? Você quer ser feliz? Não há outra alternativa a não ser ter um encontro com Jesus de Nazaré, o Deus que muda a história. Mudou a minha, mudou a de tantas pessoas aqui, pode mudar a sua nessa noite. Para finalizar, eu quero louvar a Deus. Muitas vezes essa canção também serve para meditação daquele que ainda não teve um encontro com Jesus, e também a minha e a sua. Porque todos os dias o inimigo tenta nos acusar. Mas a palavra do Senhor diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Não deixe que Ele te acuse. Não deixe que Ele faça você desanimar. Mesmo que você tenha errado, o Deus de perdão está aqui hoje. E Ele diz para você: vai e não peques mais. Enquanto cantamos essa canção, se alguém quiser ter um encontro com Jesus, pode vir. Ele te trouxe aqui para mudar a tua história. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, vai, vai e não peques mais. Nas mãos de Jesus, oh, oh. Vem, 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 receba a paz só em Jesus, em nome do Pai, e não peques mais. Você quer Jesus? Vem a Ele essa noite. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou
prepara nas mãos de Jesus, irmão, pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar deste amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Oh, oh, oh. Vem, 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 receba a paz, toda a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Aleluia. Glória a Deus. Alguém essa noite gostaria de se reconciliar com Deus, ou de entregar a sua vida a Jesus? Você que talvez nunca tenha sido crente, não é? Falando de forma bem simples, bem popular. Alguém essa noite, ou já serviu ao Senhor, parou por algum motivo? O Senhor Jesus te trouxe aqui hoje, e Ele quer dizer para você o que disse aquela mulher: vai e não peques mais. Ele quer que você saia daqui transformado e em paz. A paz que Jesus dá é diferente do mundo. A paz do mundo é condicional. Se tudo está bem, eu estou em paz. A paz que Jesus dá, mesmo algumas coisas dando errado, mas no nosso coração nós temos a convicção, temos a certeza que o Senhor é conosco e que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe tua vida, abençoe a vida da igreja de forma abundante, em nome de Jesus.